Para entender todas as camadas dessa história, eu quero falar aqui, recebo o doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Político e Econômico, Fernando Capano. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez. Vamos olhar sobre, primeiro, para a questão que envolve a votação em plenário agora de uma decisão, de uma determinação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Num primeiro momento, o presidente da Câmara sinalizou que tomaria a decisão de imediato. Depois, após pressão da oposição, resolveu levar ao plenário. Qual é a dificuldade ou até mesmo a complexidade que mais esse passo dá a essa novela? Boa tarde. Bom, boa tarde, uma vez mais. Um prazer estar de novo presente no programa. É um caso realmente complexo, porque nós estamos diante da intersecção, a vida entre um juízo essencialmente jurídico, oriundo lá do processo que gerou a condenação transitada em julgado da deputada, e uma espécie de discricionariedade a ser exercida pela Câmara dos Deputados. Nós temos aí que levar em consideração que o artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, nos orienta que o mandato ele não pode ser cassado de maneira automática, mesmo havendo a condenação transitada em julgado. Isso significa dizer, portanto, que há um certo juízo a ser feito no âmbito da Câmara dos Deputados, e a discussão que se coloca aí, na verdade, não é apenas e tão somente um eventual esvaziamento da decisão oriunda do Supremo, mas também se a competência para exercer esse juízo político seria da mesa diretora da Câmara dos Deputados ou, eventualmente, do plenário, né? E me parece que a lógica adotada aí pelo presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, é que esta prerrogativa é essencialmente uma prerrogativa do plenário da Câmara dos Deputados, a dar cumprimento na lógica do artigo 55, parágrafo 2º da Constituição. Doutor Fernando, eu só vou aqui chamar o intervalo rapidamente para o pessoal que nos acompanha pela rádio, 4h34, vocês então, rápido intervalo, já vocês estão de volta nas outras plataformas, seguimos. Agora, doutor, além dessa questão política e dessa necessidade agora de se levar ao plenário, há também o pedido feito agora e formalizado pelo ministro Alexandre de Moraes ao Ministério da Justiça para extradição de Carla Zambelli. A gente já ouviu das autoridades italianas que não há nenhum tipo de operação para a prisão de Zambelli lá na Itália, mas a partir dessa oficialização, o que acontece? Quais são os ritos daqui para frente e as questões às quais Carla Zambelli estaria exposta? Bom, a partir do momento em que há um pedido efetivo de extradição, em consequência da condenação transitada em julgado, isso precisa necessariamente passar pelo trâmite dos respectivos ministérios das relações exteriores de cada um dos países, e a partir daí também, no âmbito do território italiano, deve haver uma apreciação do próprio Poder Judiciário italiano, de modo que ele consiga, Poder Judiciário em solo italiano, consiga dar efetividade e operacionalização a este pedido de extradição oriundo do ordenamento jurídico brasileiro. Então, é preciso ainda haver uma série de etapas que envolvem não só o Poder Judiciário de ambos os países, mas também uma atuação no âmbito do Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil e, por via de consequência, lá na Itália também. A partir do momento em que essas etapas forem percorridas, me parece que o Poder Judiciário italiano irá poder operacionalizar, expedindo lá em solo italiano um mandado de prisão, de modo que a deputada possa ser localizada e essa extradição possa ser, de fato, viabilizada para que ela volte aqui ao Brasil para cumprir a pena que lhe foi imposta. Zé Maria Trindade tem uma pergunta. Vai lá, Zé. Sim, doutor. Olha, esse artigo da Constituição que fala ouvida a casa, né, ouvida a Câmara dos Deputados, é só isso. Não explica o que é esse ouvir. Quer dizer, a Câmara não pode rejulgar a deputada Carla Zambelli, e é por isso que eu até entendo o mal entendido provocado com a fala inicial do presidente da Câmara, né? Me disseram juristas, isso já foi debatido em várias circunstâncias, de que apenas avaliar os documentos, né? Não poderia, por exemplo, um mandado falso, porque isso tiraria de forma irreversível o mandato. Enfim, esse ouvido à Câmara não significa que a Câmara pode julgar contra o Supremo Tribunal. Mas a minha pergunta o que muda na situação da Carla Zambelli entre ela sendo deputada ou não deputada?
Pois é, na verdade, a pergunta é muito pertinente, as considerações realmente também são muito pertinentes, porque a discussão está exatamente aí neste ponto. Até que medida a Câmara dos Deputados poderia, de alguma forma, decidir de maneira distinta àquela do Supremo Tribunal Federal, porque são questões que afetam esferas jurídicas distintas. Uma coisa é a condenação criminal, outra coisa é a perda do mandato político, né? E, do meu ponto de vista, quando eventualmente a deputada é condenada, há um efeito extrapenal que ocasionaria a perda do mandato. O crivo que está previsto lá no artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, é, na verdade, um crivo que traz uma proteção para manter, em alguma medida, a lógica do mandato, do desempenho do mandato parlamentar, né? E é por isso que o caso da deputada Carla Zambelli está sendo tratado de maneira distinta, né? É preciso lembrar que nós temos alguns precedentes prévios nessa perspectiva, por exemplo, o caso do deputado Nathan Donadon, né? Nathan Donadon também foi um deputado que no exercício do mandato sofreu uma condenação transitada em julgado, e houve também essa discussão, até que ponto a Câmara poderia fazer um juízo político dentro do devido processo legal que esvaziaria o efeito extrapenal da condenação criminal que sofreu a deputada Carla Zambelli. A discussão, no final das contas, ela é realmente bem complexa, porque nós poderíamos chegar ao absurdo, em alguma medida, de termos uma deputada condenada com trânsito em julgado e presa, inclusive, mas ainda gozando de mandato parlamentar. Então, essa é uma questão que realmente precisa ser melhor dirimida, e eu acredito, sinceramente, até para não haver o esvaziamento deste efeito extrapenal oriundo lá da condenação do Supremo, eu imagino que, de fato, o plenário da Câmara, ainda que leve em consideração as circunstâncias políticas que envolvem o caso aí, me parece que talvez, de fato, haja apenas e tão somente o encaminhamento de uma chancela em que se vai avaliar a documentação e as circunstâncias objetivas oriundas dessa condenação, para que realmente ela possa ter também o seu mandato cassado. Que, insisto, são coisas distintas. Uma coisa é a condenação criminal e a eventual prisão oriunda dessa condenação, outra coisa é a cassação do mandato parlamentar, que realmente traz alguns desafios adicionais aí à compreensão dessa situação. Interessante, doutor. Vai lá, Segré. Não, tem o caso, boa tarde, doutor. Tem o caso de Chiquinho Brazão, me parece que está preso e ainda assim recebe salário parlamentar. Mas a pergunta é, o artigo 53, inciso 2 da Constituição estabelece que parlamentares não podem ser presos desde a expedição do diploma, salvo em flagrante de crime inafiançável. Não seria o caso. E que nesse caso, então, é o plenário que deverá determinar se essa questão é aceita. Inclusive, vai um pouco mais longe. Diz que para que o parlamentar possa ser processado criminalmente por crime ocorrido após a diplomação, é necessária a prévia licença da Casa Legislativa. O deputado Motto, presidente da Câmara, numa entrevista que deu ontem, ele falou como que uma sentença judicial da Corte tinha que ser aceita. Hoje, ontem à tarde, o deputado André Fernandes, num discurso muito efusivo, meio que pediu que isso fosse tratado no plenário, porque não foi levado. E a pergunta é, segundo também a Constituição, estabelece que isso deve ser feito em 24 horas após a sentença, o que não aconteceu. Então, ficou num limbo essa situação. Se o senhor puder nos explicar um pouco melhor. Como disse, e de novo a ponderação é bastante pertinente, né? Há um problema aí procedimental que envolve essa comunicação à vida entre a cúpula do Poder Judiciário e, lembrando que o Supremo, neste caso, está exercendo a chamada competência penal originária, né? Então nós temos um problema aí de cúpula do Poder Judiciário com a comunicação à vida ao Poder Legislativo, representada pela Casa do Povo, né? Pela nossa Câmara dos Deputados, atingindo um dos seus membros, que até segunda ordem goza de mandato parlamentar e, portanto, com todas as proteções atinentes a este mandato otorgado pelo povo. A questão que se coloca aí é que nós não estamos mais diante de uma prisão preventiva, né? De uma prisão de natureza cautelar. Já estamos diante de uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, de fato, se eventualmente estivéssemos diante da possibilidade
de um parlamentar responder ao processo, como é o caso do deputado Chiquinho Brazão, aí sim nós teríamos uma interface um pouco mais aprofundada e um juízo de valor um pouco mais aprofundado por parte da Câmara dos Deputados. A situação aqui, em relação à deputada Carla Zambelli, é um pouco distinta, porque, como disse, estamos diante de uma sentença condenatória transitada em julgado, e aí a discussão é exatamente essa. Será que a Câmara dos Deputados pode fazer, através do plenário, que me parece que tem de fato a competência regimental para tanto, e não a mesa da Câmara, não a direção da Câmara dos Deputados, e sim o plenário, será que o plenário da Câmara dos Deputados pode, eventualmente, levando em consideração que há uma condenação transitada em julgado, ainda assim manter o mandato da deputada Carla Zambelli? A Constituição não é clara nesse sentido, e nós temos aí precedentes tanto de um lado como para outro, e portanto agora me parece que vai precisar haver aí, muito provavelmente, um acordo, talvez no âmbito do Colégio de Líderes, para que essa votação seja encaminhada de forma a preservar o equilíbrio de poder entre o nosso Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados. A solução, como eu penso particularmente, a melhor solução seria, de fato, não esvaziar a decisão judiciária, a decisão do âmbito do Poder Judicial, que decretou com trânsito em julgado essa condenação, que tem este efeito extra-penal de cassar o mandato. Me parece que a melhor solução seria respeitar aí não só o efeito condenatório principal, mas também o efeito condenatório extra-penal, que ocasionaria aí a perda do mandato. Mas é realmente uma questão bem complexa, é uma questão que a Constituição não oferece uma resposta peremptória e que, como disse, coloca aí em rota de colisão, talvez, dois poderes importantíssimos da nossa conformação do poder da nossa República. Doutor Capano, temos uma pergunta aqui do Alan Gani e depois do Felipe Monteiro. Vai lá, Gani. Doutor Capano, boa tarde. O senhor explicou muito bem qual que seria o rito agora para a prisão da Carla Zambelli na Itália por acionamento da Interpol. Agora, minha dúvida é se este rito ele é protocolar, ou seja, meramente burocrático ou não. Ele depende de uma vontade política, de uma colaboração entre o Ministério da Justiça aqui no Brasil com o Ministério da Justiça lá na Itália. Em outras palavras, qual é a probabilidade de Carla Zambelli ser extraditada e presa? Pois é, uma questão também realmente bastante pertinente essa, porque de fato não há apenas e tão somente um protocolo. E isso vai depender de uma análise um pouco mais criteriosa por parte, como disse, não só do Ministério das Relações Exteriores de ambos os países, mas também dos Ministérios das Justiças, ou o equivalente no âmbito da Itália, né? Porque a deputada Carla Zambelli possui cidadania italiana. E eu já me manifestei previamente neste aspecto. Me parece que há algum precedente, por exemplo, do próprio âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, que envolvia o banqueiro Henrique Isolato, né, que foi extraditado mesmo sendo cidadão italiano. Por quê? Porque nessa perspectiva as cortes italianas têm considerado, o Poder Judiciário italiano tem considerado o que eles chamam de princípio da cidadania prevalente. Ou seja, embora a deputada Carla Zambelli seja cidadã italiana e, obviamente, com os seus direitos respectivos, oriundos dessa cidadania, ela tem prevalentemente ou preponderantemente cidadania brasileira, o que significa dizer, portanto, que, embora a Itália não extradite nacionais ou não extradite cidadãos italianos, nessa perspectiva, talvez, eventualmente, ela possa sim ser extraditada e esse crivo, essa análise, essa deliberação não só é protocolar, ela depende necessariamente de um juízo de valor por parte das autoridades italianas, especialmente do Poder Judiciário italiano. Para a gente finalizar, doutor Capano, a última pergunta aqui do Felipe Monteiro. Vai lá, Pepe. Professor Capano, prazer estar com você aqui no 3 em 1, discutindo esse tema tão difícil e complexo, né? Eu entendo até a dificuldade do Gumota, né? Quando você pega, por exemplo, o artigo 55 da Constituição, que coloca as hipóteses, né, de cassação de mandato, você vê que incide tanto o parágrafo 2º quanto o parágrafo 3º. O parágrafo 2º é no caso de sentença transitada em julgado, que tem que ser julgado pelo plenário. Já a questão da perda do direito político poderia ser uma declaração da mesa da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Ou seja, é uma situação complexa mesmo, né? Porque ela incide nos dois casos especificamente. Aí minha pergunta faz no seguinte sentido. Considerando que o mandato do partido político não é dele pessoal, mas é do partido, né, político, né? Você não vê a possibilidade do partido político e de São Paulo, que vai ser subrepresentado caso a Zambelli
exerça o seu mandato, né, numa hipótese de que a Câmara e o Senado Federal vote pela manutenção dela no cargo, né, o partido político pode reivindicar ao Senado Federal e à própria Câmara, né, nomear o deputado federal para assumir o cargo de deputado pelo Estado de São Paulo? Pois é, também agradeço aí a ponderação, de fato, uma questão realmente também importante, porque afinal de contas estamos aí a tratar de um aspecto político eleitoral que não necessariamente decorre ou deflui diretamente do decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Penso, de acordo com aquilo que tem decidido os especialistas na área do direito eleitoral e também, obviamente, os tribunais que se dedicam a tutelar esse tipo de demanda, que de fato o mandato é peremptoriamente pertencente ao partido político, né? E nessa lógica, de fato, com razão, quem afirma que o Estado de São Paulo não pode ficar subrepresentado nessa perspectiva, o que significa dizer que o deputado que exerce aí a lógica da suplência poderá assumir o mandato caso, eventualmente, a Câmara delibere, de fato, pelo cumprimento desse efeito extrapenal oriundo da decisão lá do Supremo. Salvo melhor juízo, inclusive, eu posso até estar equivocado, me corrijam se eu estiver errado nesse aspecto, mas me parece que talvez nós tenhamos aí o deputado Coronel Tadeu, que é o primeiro suplente do partido e que assumiria o mandato da deputada Carla Zambelli neste aspecto. Então, quero crer que São Paulo não perderá a sua vaga em, eventualmente, a deputada realmente perdendo o mandato nesse aspecto. Me parece uma solução também, do ponto de vista de crivo político eleitoral, bastante interessante que nós tenhamos aí a cadeira preservada para que o povo de São Paulo possa ser, ou possa continuar a ser representado, dando lastro e dando substância para os votos que foram carreados com a deputada Carla Zambelli e, obviamente, por via de consequência, para o próprio partido a que ela pertence. Pois o provável suplente seria o Coronel Tadeu mesmo. Doutor, obrigado pela tua participação conosco aqui no 3 em 1. As portas estão sempre abertas. Até a próxima. Eu agradeço uma vez mais aí e estou aí sempre à disposição. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Boa tarde. Até mais.